Olá, você que acompanha a programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. No programa de hoje nós vamos receber a Lenise Fernandes, presidente do Centro Espírita Mensageiros da Paz, que está promovendo mais uma edição da Semana Espírita aqui em Francisco Beltrão. A gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência. É na Nórdica Veículos, sua concessionária Volvo, que você encontrará os melhores veículos pesados e semi-pesados do mundo. Além disso, seminovos Nórdica, peças genuínas, serviço especializado, pneus, programas de manutenção, financiamento, consórcio, entre outros. E o mais importante, um atendimento de primeira. Volvo é na Nórdica Veículos. Música e gastronomia presentes mais uma vez no 6º Baile da Mariquinha. Presença de João Luiz Correia e Grupo Campeirismo e Invernada Campeira, no Centro de Eventos Marabá. Maiores informações junto ao CTG Rancho Crioulo. Nós estamos de volta com o Associativismo e Cooperativismo e nesta semana estamos recebendo aqui a Lenise Fernandes, que é presidente do Centro Espírita Mensageiros da Paz. Mais uma Semana Espírita sendo promovida aqui na cidade, chegando à maioridade já, né, Lenise? 18ª edição. Como que está a organização? O que vocês estão preparando nesta semana que vai durar aí boa parte do mês de setembro, na verdade, né? Olá, Leandro. Nós cumprimentamos também os telespectadores da TV Beltrão. Realmente, nesse ano, o Centro Espírita Mensageiros da Paz está com a sua 18ª edição de um evento que já é muito tradicional aqui na nossa cidade, na nossa região, que é a Semana Espírita. Então, todos os anos, nós temos um tema diferente. E para este ano, nós vamos trabalhar com família, caminho para o amor universal. Então, esse evento vai ter 4 atividades diferentes. As atividades vão acontecer do dia 16 de setembro ao dia 30 de setembro, todas nas instalações do Centro Espírita Mensageiros da Paz, sendo 2 seminários e 2 palestras. Então, nós vamos ter no dia 16 de setembro, que é um sábado, um seminário com Sandra Della Pola, que é uma conferencista espírita muito conhecida no Brasil todo. Então, ela é do Rio Grande do Sul, virá para a nossa região nos brindar com um seminário onde ela vai falar sobre espiritismo e os laços de família. Então, no dia 20 de setembro, que será quarta-feira, Allan Arquette vai fazer uma palestra às 20 horas, trabalhando sobre a família atual e a educação, um tema também muito importante. No dia 22 de setembro, Hilário Fantinel Júnior, também é um companheiro nosso de Pato Branco, muito querido aqui em Francisco Beltrão, vai trabalhar sobre o Espiritismo, Minha Família e Eu. E nós vamos ter uma atividade diferenciada nesse ano, que vai encerrar a 18ª Semana Espírita, que é um seminário direcionado à juventude. Vai ser conduzido por Ubiratã Arquette, trabalhando sobre a poderosa energia da inteligência, né? Como usar a meu favor. Então, todos são temas que vão girar em torno de um mesmo assunto, que é a família, com enfoques, abordagens diferentes. E nós lembramos que a entrada é franca para todos os eventos, mas nos seminários é importante que as pessoas interessadas façam a sua inscrição. Isso nos ajuda na nossa organização. É porque a procura é grande, né? Às vezes, sem dúvida, maior do que comporta a estrutura. Exatamente. Então, nós precisamos nos organizar quanto a lugares, a própria recepção das pessoas. Fazemos isso sempre com muito carinho. Aberto também a pessoas de outras religiões, né? Que têm outras orientações espirituais, vamos chamar assim? É verdade. Na verdade, o espiritismo, né, por definição, quando as pessoas chegam ao centro espírita, e às vezes chegam desconhecendo o que se faz lá, né, e sendo que nós trabalhamos sempre o enfoque da orientação que Jesus nos deixou. Então, nós somos cristãos e recebemos pessoas que são espíritas, não espíritas, independente da sua opção religiosa. Então, nós vemos que nesses eventos, especialmente, muitas pessoas que se interessam pelo tema, e nesse caso, no ano de 2017, vai ser a família, buscam
atraídas pelo interesse em saber mais a respeito do ponto de vista da doutrina espírita naquele tema. Então, todas as pessoas que desejem participar serão, sem dúvida, muito bem-vindas. Denise, eu queria que você falasse um pouco sobre o tema, né, deste ano aí, que vai permear todas as palestras e os seminários, que é a família, né? Algo bastante atual, relevante. A gente está num ano assim que eu acho que nunca se discutiu tanto isso, né? Sobre várias óticas, né? Da ciência, da psicologia, né? Da religiosidade também. Eu queria que você falasse como que vocês chegaram nesse tema, como que vocês elencaram esse como o tema principal da Semana Espírita desse ano. Bem, sempre quando nós encerramos uma Semana Espírita, e ela acontece sempre no mês de setembro de cada ano, nós já pensamos no ano seguinte. E no final do ano passado, nós imaginamos que esse tema, família, devido ao próprio momento que a sociedade vive, né? Nós vivemos muitas dificuldades e às vezes nós ouvimos as pessoas dizendo assim que a família é uma instituição que está fadada à falência ou é uma instituição falida. E nós aprendemos em Espiritismo que isso não é verdade, né? A família é aquela célula essencial da sociedade. A família é uma sociedade em miniatura. O problema não está na instituição família, mas está nos indivíduos que a compõem, que muitas vezes não pensam a respeito do valor dessas relações familiares, desconhecem quais são as ligações que nós temos com aquelas pessoas que estão na nossa família consanguínea e qual é o impacto das nossas atitudes dentro dessa dinâmica familiar. Então, nós temos um livro que se chama Minha Família, o Mundo e Eu. É um livro de autoria do Espírito Camilo, psicografia de José Raul Teixeira, que vai falar a respeito dessa temática. E esse livro nos serviu de inspiração para a definição do tema, família. Nessa linha de entendimento que realmente é o caminho para o amor universal, porque nós aprendemos sobre nós e sobre os outros na família. Nós aprendemos a amar e aprendemos sobre o amor na família. Se nós pensarmos com mais cuidado, nós vamos ver que nessa sociedade em miniatura, nós vamos encontrar todos os tipos humanos. O que nós encontramos no núcleo familiar é o que nós encontramos na sociedade. Então, na nossa família, nós vamos ter aquelas pessoas que são laboriosas, trabalhadoras, operosas, e nós vamos encontrar aquelas pessoas que são adeptas à preguiça ou à má vontade. Nós vamos encontrar aqueles que se comprometem com as questões da família e aqueles que não desejam se envolver. Nós vamos encontrar aqueles que são apoiadores, dão bons conselhos, e nós vamos encontrar aqueles que são aproveitadores muitas vezes e que não desejam maior comprometimento. Então, esses tipos humanos que nós encontramos ali, no núcleo familiar, se nós conseguirmos aprender a trabalhar com eles, nós também vamos trabalhando melhor com a nossa vida social, com a vida em sociedade, já que, do ponto de vista da doutrina espírita, todos nós fazemos parte de uma grande família, que é a família universal. Então, a proposta da 18ª Semana Espírita, trazendo o tema família, é que nós possamos nos perguntar nesse núcleo familiar que nós estamos inseridos. E isso não acontece por acaso. Existem razões muito fortes para nós estarmos com aquelas pessoas com as quais nós temos afinidade, ou muitas vezes nós não estamos afinizados. Mas a pergunta que nós deveremos nos fazer é: o que é que Deus quer de mim nesta família? É uma resposta que requer reflexão, mas se nós pensarmos a esse respeito, não ficará difícil perceber que a resposta está em nós, na nossa consciência. Nós sabemos o que devemos fazer com as pessoas com quem temos facilidade de relacionamento, que nós amamos, mas também com aqueles que nós ainda estamos aprendendo a amar nessas relações familiares. É uma curiosidade que eu mesmo tenho, não é por acaso, por exemplo, que alguém nasce numa determinada família, é mais ou menos isso que diz a doutrina espírita? Exatamente. Então, do ponto de vista da reencarnação, que é um dos princípios do espiritismo, nós não estamos aqui inseridos nessa experiência, vamos dizer assim, reencarnatória pela primeira vez. Nós já tivemos outras experiências anteriores, onde nós tivemos erros, acertos, e aquilo que nós
somos hoje é o reflexo também do que já vivenciamos e do que fizemos. E ao longo dessa trajetória das reencarnações, nós fomos tomando decisões com base em nosso livre-arbítrio. E nós fomos escolhendo a maneira como nós nos relacionávamos com as pessoas. E muitas vezes, quando nós estamos no plano espiritual, no intervalo entre uma reencarnação e outra, nós vamos perceber o que é que nós fizemos, o que é que nós acertamos, o que é que nós erramos, e nós vamos, com a ajuda dos espíritos benfeitores, programar uma próxima oportunidade reencarnatória. E via de regra, aquelas pessoas que estão mais próximas a nós, que são nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, aqueles que estão naquele núcleo, são aquelas pessoas com as quais nós temos maior nível de comprometimento. Então nós precisamos nos reajustar. É ali que nós vamos ver que há pessoas com quem nós nos damos muito bem. Muitas vezes a gente não precisa de palavras para nos comunicarmos, a gente se comunica por um olhar. Nós amamos, simplesmente amamos. Mas há aquelas pessoas com quem nós precisamos encontrar esse nível de encaixe, de ajuste, porque por alguma razão que nos é difícil muitas vezes explicitar, não nos damos bem. Tentamos, mas estamos nos desentendendo, nós temos dificuldades. Ali está o nosso principal ajuste, que é muitas vezes por meio do perdão, da tolerância, da compreensão que precisamos desenvolver. Ok. A conversa está boa, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Rede de Postos Panda. Abastecimento, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Restaurante, lanchonete, loja de conveniência, sorveteria, panificador e sinuca bar. Em Francisco Beltrão, Marmeleiro, Pato Branco, Santo Antônio do Sudoeste, Candói e São José do Cedro. Nós estamos de volta com o associativismo e cooperativismo e nesta semana estamos falando sobre a Semana Espírita de Francisco Beltrão, que inicia no próximo sábado, dia 16 de setembro e prossegue até o final do mês. A Lenise Fernandes, presidente do Centro Espírita, é a nossa convidada, né, no programa de hoje. Lenise, eu queria que você contasse um pouco, a gente já falou sobre a programação do evento, quais são as atrações. Eu queria que você falasse um pouco sobre a história do Centro Espírita aqui em Francisco Beltrão, como que se formou a comunidade espírita aqui na cidade. Pois bem, nesse ano, o Centro Espírita Mensageiros da Paz completa 36 anos de atividades aqui em Francisco Beltrão. É uma instituição religiosa que não tem fins lucrativos. A finalidade do Centro Espírita é justamente divulgar o Espiritismo, que é a mensagem de Jesus esclarecida pela doutrina espírita. Então existem várias atividades que são desenvolvidas e elas começaram, como dissemos, há quase 40 anos, com um grupo de estudiosos do espiritismo que resolveram fundar uma sociedade espírita para estudar, falar a respeito da mensagem espírita, mas também, naquela época, quase 40 anos atrás, havia uma necessidade muito grande de ações sociais, de assistência social. Então, quando nós conversamos com esses pioneiros, os fundadores do Centro Espírita, nós vamos verificar que, desde os primeiros tempos, eram dezenas de famílias atendidas dentro das suas necessidades de alimentação, vestuário. Alguns dos nossos frequentadores mais antigos, fundadores, contam que auxiliava-se as pessoas até nas questões de noções básicas de higiene, ensinar a pessoa a higiene pessoal. Então, tudo isso atendendo aquela necessidade mais premente da pessoa, mas sem esquecer a mensagem evangélica, a mensagem religiosa, a mensagem de Jesus. O tempo foi passando e nós ainda mantemos essa atividade de ação social, mas hoje o Centro Espírita Mensageiros da Paz trabalha bastante nessa divulgação do Espiritismo. Então nós temos reuniões semanais que acontecem às quartas e sextas-feiras, são reuniões de exposição doutrinária, então existe uma palestra que é feita sobre temas que estão constantes em o Evangelho segundo o Espiritismo, temos grupos de estudo aos sábados, temos atividade de evangelização infanto-juvenil, e é importante destacar que o Centro Espírita conta com o trabalho de voluntários. Todas as pessoas que colaboram são voluntárias.
a renda que nós auferimos para as despesas correntes, que são luz, água, telefone, aquelas despesas fixas, todas elas vêm por meio de doações, contribuição de sócios administrativos, mas também da venda de livros, CDs, DVDs, de cunho doutrinário que nós fazemos. Então, é curioso como essa instituição sobrevive, né, com a ajuda de voluntários, mas sempre que precisamos, para qualquer situação que foi necessário, nunca nos faltou nada. Então nós temos essa convicção de que a espiritualidade sempre nos ajuda e o Centro Espírita vem crescendo a cada ano. Nós notamos a adesão maior de frequentadores, o que muitas vezes nos leva, como nós dissemos antes, né, a repensar os espaços. Temos ideia de ampliação da nossa estrutura para que nós possamos receber sempre mais frequentadores. Hoje, como que se organiza o Centro Espírita aqui? Você já falou um pouco das reuniões e tal. Muita gente procura, há muitos frequentadores? Sem dúvida. E a cada ano que passa, nós notamos que existe uma procura maior. E nós devemos isso a essa busca que nós temos, o ser humano tem, né? Nós temos necessidade de respostas muitas vezes. De onde nós viemos, para onde vamos, o que acontece conosco depois que nós saímos daqui do corpo físico, né? Para onde vamos, sobre os nossos entes queridos. Respostas e perguntas, né, que nos levam à identificação de quem nós somos. Por que determinadas coisas acontecem conosco, acontecem com as pessoas que amamos, acontecem na nossa família. E a doutrina espírita, ela tem um posicionamento muito lógico a esse respeito. A reencarnação nos explica muitas coisas, mas é evidente que é todo um cabedal de conhecimento que exige a nossa busca. Nós vemos que muitas pessoas buscam o Centro Espírita também, além das respostas, né? Mas esse aprofundamento dos ensinamentos de Jesus e buscam consolo. E nós verificamos que hoje nos parece que a sociedade vive dentro de um vazio existencial muito grande. Então as pessoas têm coisas, têm tudo, mas parece que falta alguma coisa. Tem tudo de material. Materialmente tem tudo. Mas lhes falta, muitas vezes, algo que preencha a sua intimidade. E nesse sentido a doutrina espírita tem essas orientações muito lúcidas que atraem sempre mais pessoas. Lenise, queria que você comentasse um pouco sobre o seminário de encerramento da Semana Espírita, no dia 30, que vai falar sobre inteligência emocional, isso? Isso, então... O que é o conceito, né, dentro da doutrina espírita? Então, esse seminário de encerramento no dia 30, ele é direcionado à juventude, especialmente. Então, o nosso companheiro Biratã Arquette, que vai conduzir, ele vai falar a respeito da inteligência, e dentro dessa perspectiva se nós somos seres dotados de inteligência e nós temos capacidade de realização de muitas coisas, e está aí o mundo que nós vivemos, né, que nos demonstra isso, e a juventude de hoje, é importante nós pensarmos, ela é diferente da própria juventude de alguns anos atrás. Então são pessoas conectadas que estão muitas vezes com essa parte intelectual muito bem desenvolvida, mas estão perdidos de alguma forma. Então a proposta do seminário é como nós usarmos a nossa capacidade intelectual para realizar coisas para o bem, coisas que não prejudiquem as pessoas, que façam bem para nós e para as outras pessoas. Então o seminário vai acontecer das 14 às 17h30 e com atividades diferenciadas nós seremos conduzidos a pensar como é que nós estamos usando a nossa inteligência. Ok, Lenise, a gente vai se encaminhando aí para o fim do programa. Eu deixo aberto aí para tuas considerações finais, reforçar o convite, né, para a participação aí na Semana Espírita. Então nós agradecemos uma vez mais o espaço que nos deu a TV Beltrão, a atenção dos nossos telespectadores, e convidamos uma vez mais aqueles que desejem participar da 18ª Semana Espírita. É aberta ao público, entrada franca, são 4 atividades diferentes. Para maiores informações, maior detalhamento, basta acessar a nossa página no Facebook, Centro Espírita Mensageiros da Paz, e ali nós teremos toda a programação, ou nos busquem na recepção do Centro Espírita
que fica na rua Antônio Carneiro Neto, 1212, próximo à Antiga Jube, muito fácil de encontrar. Então, aguardamos a todos na 18ª Semana Espírita. Ok, o associativismo e cooperativismo vai ficando por aqui. Nosso programa Relembrando vai ao ar toda segunda-feira às 20h30 e reprisa ao sábado às 11 horas da manhã. Eu espero você e um forte abraço.